Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E hoje vamos de parte 11 da história Amor Egoísta. Yeondo, encharcado, passa a mão pelos cabelos molhados, enquanto olha para Yumi com uma expressão pensativa. Em seguida, somos levados até o apartamento de Yumi, onde ela, rindo sem graça, menciona que a casa está um pouco bagunçada, mas que Yeondo deve ficar à vontade. Ela entrega uma toalha para ele e comenta que ele deve estar congelando e que irá esquentar água para ele. Yeondo agradece e diz que não precisa, pois ele está bem, e apenas pega a toalha. Enquanto seca o seu cabelo com a toalha, ele olha ao redor assustado e pasma com toda a bagunça espalhada pela casa de Yumi, e menciona que na verdade ele quer ir embora o mais rápido possível. Yumi se aproxima dele entregando uma xícara com água quente e diz que ele pode se sentir livre para ir, mas que deveria se aquecer primeiro antes. Yeondo aceita a xícara e, enquanto bebe, imagina que não estava pensando direito, pois normalmente ele não acompanharia ninguém até em casa desse jeito. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Yumi comenta que ele também deveria tirar sua camisa. O comentário dela pega ele completamente de surpresa, fazendo ele engasgar imediatamente com a água. Obviamente, tendo interpretado mal as palavras dela, ele começa a perguntar com a voz trêmula e suando frio o que ela disse e por que ela está pedindo para ele tirar a sua roupa. Mas Yumi, sem segundas intenções, apenas responde dizendo que a camisa dele não irá secar se ele estiver usando ela. E comenta também que ela tem uma camisa masculina novinha em casa, então ele deveria usá-la. Ela se vira e sai rapidamente para buscar a camisa enquanto pede para ele esperar. Yeondo, um pouco sem graça, continua se secando e pensa que entendeu ela errado, que obviamente ela não está interessada nele desse jeito. Colocando a xícara na mesa, ele pensa que ela é realmente uma pessoa muito intrometida. Enquanto espera, ele começa a andar pela casa, e ao ver a geladeira dela cheia de fotos, se aproxima mais para olhar. Então ele vê que tem várias fotos de gato e uma foto dela mais nova com sua amiga. Ele se pergunta se ela também gosta de gatos, e se lembra que a amiga que está na foto com ela é a mesma que foi até o restaurante. Porém, ele não consegue lembrar o nome dela, mas se lembra que Yumi disse que são amigas desde o ensino médio. Então ele vê fotos dela quando ainda era criança, e acha engraçado, pois em todas as fotos ela está com um cabelo estranho. Ao observar as fotos, inconscientemente ele acaba soltando um sorriso, enquanto pensa que ela parece uma moleca. Mas de repente Yumi aparece por trás perguntando se ele achou o cabelo dela legal. E isso causa um grande susto em Yeondo, pois ele estava tão distraído que não percebeu a aproximação dela. Enquanto ele pega a camisa que ela trouxe para ele, ele diz que sim, que quem quer que tenha feito isso deve ser muito talentoso. Então Yumi diz que foi sua mãe, que ela é cabeleireira e ainda dirige o próprio salão próximo à casa de sua família. Yeondo diz que entendeu, e Yumi fala que se ele precisar de um corte de cabelo é só avisar, pois a sua mãe é surpreendentemente boa nisso. Yeondo apenas concorda. Então Yumi aponta e diz que o banheiro é bem ali, e que se a camisa não couber, ele deve avisá-la. Enquanto ele se dirige até o banheiro, ele fica pensativo e imagina que agora que parou para pensar, não consegue se lembrar o motivo de ter deixado seu cabelo crescer. Em seguida a cena muda e já vemos ele trocado, e Yumin falando que ele pode ficar com a camisa para ele. Ela menciona que não precisa mais dela, então só ia jogar fora de qualquer forma. Ele apenas concorda, mas pensa que com certeza deveria ser um presente para o ex dela. Por isso agora ela diz isso. Mas interrompendo seus pensamentos, Yumin estende um casaco para ele e diz que ele deve levá-lo também. Porém, ela menciona que, no caso, esse casaco é dela, então esse ele precisa devolver. Yeondo diz que acha que não precisa de um casaco, pois acredita que irá ficar com calor. Yumin, demonstrando preocupação, fala: mas pode ser que faça frio. Você não quer pegar um resfriado, certo? Yeondo acaba cedendo, e em seguida já vemos ele indo embora, usando o casaco. E enquanto ele caminha, pensa que, como ele imaginou, agora já está sentindo calor. Ele respira fundo e pensa que o cheiro é muito bom. Então ele se vira e olha para trás para o apartamento de Yumi, vendo que a luz ainda está acesa. Ele fica pensativo por um momento. Apesar de tudo, Yeondo não tirou o casaco até chegar em casa. Talvez por ele ter sido capaz de falar com alguém sobre Sojeong, mesmo que tenha sido por um breve momento, ou por ele ter caminhado por um longo tempo até chegar em casa. Mas, por alguma razão, essa foi a primeira vez em muito tempo que ele teve uma boa noite de sono. No dia seguinte,
Vemos a movimentação no restaurante de Yeondo. Taejeon comenta que hoje eles estão muito lotados e pergunta se os pratos já estão prontos. Yeondo diz que está quase e pede para que ele espere 1 minuto. Então Taejeon acaba surpreendendo com uma pergunta, dizendo que ele está com uma cara ótima e que suas olheiras parecem menores, e pergunta se Yeondo fez alguma coisa em seu rosto. Yeondo, com seu mau humor típico, apenas diz: "O que você acha? Só vai levar isso pro cliente." Taejeon, segurando o pedido, diz que esse foi o último, então ele deveria descansar, e menciona também que é muito bom ver Yeondo parecendo menos cansado. Assim que Yeondo é deixado sozinho, ele se encosta na bancada e pega seu celular. Ele verifica sua conversa com Yumin e pensa que ainda precisa devolver o casaco e o guarda-chuva dela. E se pergunta se ela está ocupada, pois ela não manda mensagem há alguns dias. Ou será que ela desistiu, já que eles não conseguiram esbarrar com o ex dela nenhuma vez ainda? Ao pensar nisso, ele fica com um olhar um pouco desanimado e pensa que espera que esse não seja o caso, pois ela implorou para ele para fazerem isso, então espera que ela não venha desistir agora. Mas então, de repente, o seu celular toca, tirando ele de seus devaneios. Ele olha para o celular, pensando que pode ser uma mensagem de Yumin, mas assim que verifica, percebe que na verdade é Iseon. Na mensagem, ele pergunta se Yeondo estará livre depois do trabalho naquela noite, e menciona que quer pagar uma bebida para ele, para compensar a ajuda com aquela gatinha. Então a história avança, para a noite daquele mesmo dia. Yeondo aceitou o convite, e está chegando no local combinado. Ele olha ao redor, e percebe que aquele lugar é o mesmo onde Yumin o levou da outra vez. Enquanto ele caminha, pensa que bem que achou aquele lugar familiar e se pergunta se será que esse lugar é famoso. Ele também se lembra que Yumin disse que o seu ex sempre ia ali e se pergunta se será que ele irá hoje. Mal sabe ele que é com o ex dela que ele vai se encontrar hoje. Ele começa a se esforçar para tentar lembrar, se perguntando como foi que ela descreveu ele mesmo. Tudo que ele se lembra é que ela disse que ele tinha a pele mais clara que a dele, usava roupas simples e, se ele não se engana, parece que ela disse que eles tinham a mesma altura. Mas decidindo deixar isso pra lá, ele pensa apenas que seria melhor pedir uma foto para ela, e assim da próxima vez ele poderia se lembrar melhor. Até que enfim alguém pensou nisso, né? Quando Yeondo percebe no que ele está pensando, ele se repreende e pensa: "Não, pera, por que eu tô me preocupando com os problemas dela? Ela nem tá aqui agora?" Mas tirando ele dos seus pensamentos, Iseon chega o cumprimentando e perguntando se ele chegou agora. Ele se vira e diz que sim, mas chama Iseon de Ijeon, como sempre, ele errando o nome dos outros. Iseon o corrige, dizendo o nome dele correto, e diz que também acabou de chegar. Yeondo fica um pouco sem graça e pede desculpas, e menciona que ele é péssimo com nomes. Iseon apenas ri, e diz que então eles deveriam se ver mais vezes, assim ele se lembraria mais fácil. E pergunta se não foi difícil de achar o lugar. Mas Yeondo diz que não, que ele já havia ido lá antes. Em seguida, já vemos os dois brindando, e Iseon comentando que ficou muito feliz de saber que a gatinha está bem, e que agora eles só precisam achar um bom lar para ela. Yeondo concorda, e menciona que o seu amigo que está cuidando dela agora, infelizmente não pode ficar com ela, mas ele está muito grato por ele estar disposto a acolhê-la por enquanto. Iseon comenta que postou sobre ela já faz um tempo e está surpreso porque ainda não houve nenhum pedido de adoção. Ele comenta também que ninguém que conhece pode adotar ela. Yeondo fica pensativo e começa a se lembrar que viu na casa de Yumin que ela tem muitas fotos de gatos, então ele acredita que ela deve gostar deles. Pegando seu celular, ele menciona que irá sair perguntando também e fala que conhece uma pessoa que gosta de gatos. Enquanto ele olha para o celular, duas garotas começam a se aproximar. Elas param diante da mesa deles e chamam por eles. Então uma delas fala: "Ei, se vocês estiverem sozinhos, se importam da gente se juntar a vocês? Também estamos sozinhas." Os dois ficam um pouco surpresos com essa proposta repentina. Enquanto Iseon está pensando no que falar, Yeondo já corta, pedindo desculpa. E em seguida, voltando seu olhar de novo para o celular, diz que eles estão ocupados falando de algo. A garota sem graça diz que entendeu e pede desculpa, enquanto pensa que ele foi muito rápido em rejeitar elas. Ele poderia pelo menos ter levado um pouco mais de tempo. Elas saem, e enquanto Yeondo coloca o celular de volta na mesa, um silêncio permanece ali.
Então ele se dá conta que talvez tenha agido de forma egoísta, pois ele nem perguntou a opinião de Seon. Então ele olha para Seon preocupado e pergunta se ele queria que elas se juntassem a eles. Mas Seon nega e diz que não, e fala que ele fez bem. Ele menciona que também iria dizer não, e fala que saiu de um relacionamento há pouco tempo, então não está acostumado com esse tipo de coisa. Em seguida, ele pergunta: "E você, Yeondo, está namorando alguém agora?" Yeondo ia dizer que não, mas acabou hesitando por um momento. Então ele contou que terminou com sua ex recentemente também. Algumas vezes é mais fácil se abrir para um estranho. Depois de saber que ambos passaram por uma separação recentemente, eles começaram a conversar mais abertamente. Não demorou muito para que percebessem que eles têm muito em comum. Não era fácil encontrar um bom amigo enquanto trabalhava o tempo todo, então também não demorou para que se tornassem próximos. Depois de algum tempo, eles já estavam mais confortáveis um com o outro. Então a conversa continua, e Seon menciona que ele e sua ex costumavam ir com frequência naquele lugar, já que ela gostava muito dali. Então, Yeondo pergunta se ele não gostaria de evitar estar ali então, caso esbarrasse com ela. Mas Seon nega e diz que não, que na verdade ele adoraria dizer oi para ela, o que Yeondo questiona, perguntando se ele ainda se sentiria assim se caso visse ela com outro cara. E Seon responde imediatamente que com certeza. Ele fala isso com tanta naturalidade que deixou Yeondo um pouco surpreso. Então ele pergunta: "O quê? Como assim? Você já viu ela saindo com alguém? E você ainda tá feliz por ver ela?" E Seon responde que sim, que ficou feliz, provavelmente porque fazia tempo que não a havia. E em seguida pergunta como Yeondo se sentiria nessa situação. E Yeondo fica em silêncio e começa a pensar na pergunta. Fora pelo começo da relação, Yeondo sempre foi forçado a esconder a sua existência. Ele dizia a si mesmo para não reclamar, já que era pela carreira de Sojeong. Mas, quando ele viu uma foto dela com outro homem, ele se sentiu abatido, ao invés de ciumento. Ao pensar em tudo isso, Yeondo imagina que seria exatamente assim que ele se sentiria se visse ela de novo. E então ele responde apenas dizendo que acha que não ficaria feliz com isso. E Seon diz que entendeu, e menciona que acha que na verdade é ele que é um pouco estranho. Então Yeondo comenta que parece que ele ainda tem sentimentos por ela, e pergunta se ele deseja voltar com ela. O que Seon responde dizendo: "Se for o que ela quer, nós namoraríamos de novo. Se ela não quiser, acho que devo seguir minha vida. Quero fazer o que ela achar melhor." Ao ouvir isso, Yeondo bebe um gole da sua cerveja enquanto pensa que ele está dando todo o poder para sua ex, e parece que está de boa em apenas seguir as suas decisões. E se pergunta se ele não se importa com o resultado. Assim ele decide perguntar: "Então, você realmente quer voltar para ela?" E Seon responde da mesma forma, dizendo que como ela se sente é mais importante. Ele menciona que foi ela quem terminou com ele, então ele não sabe se ela ainda quer ficar com ele. Yeondo pergunta o que ela disse quando eles terminaram. E Seon responde dizendo que ela falou que estava cansada dele. Eles estavam namorando há um bom tempo, quase uns 6 anos. Então Yeondo fala que se eles namoraram por tanto tempo, ela também pode ter sentimentos por ele ainda. E o encoraja, dizendo que ele deveria ligar para ela, para saber como ela se sente. E Seon pergunta se ele acha mesmo isso, com um olhar pensativo. Mas ao se dar conta de tudo que está falando, Yeondo solta um suspiro e pensa: "O que eu estou fazendo? Não estou em posição de dar conselho algum. Na verdade, estou seguindo um plano ridículo com uma completa estranha agora mesmo." Em seguida, ele desvia o olhar, e ao ver as cadeiras onde estava sentado com Yumin no seu último encontro, ele se lembra dela. E imagina que agora que parou para pensar sobre isso, ela ainda não respondeu sua mensagem. Ele olha o celular e acaba deixando escapar o seu questionamento em voz alta, dizendo: "Ela está trabalhando até tão tarde?" E Seon acha estranho e pergunta: "Trabalhando até tarde? Quem?" E Yeondo percebe que acabou falando e diz apenas que é a pessoa que ele mencionou mais cedo sobre a adoção da gata. Ele fala também que ela normalmente responde muito rápido. Ao ouvir isso, Seon pergunta: "Ela? Então é uma mulher?" E Yeondo responde que sim e pergunta o porquê.
E a resposta de Seon acaba pegando Yeondo desprevenido. Ele diz que é porque Yeondo parece nervoso, então ele imaginou. Yeondo fica agitado ao ouvir isso e tenta negar, dizendo que isso não é possível, perguntando o porquê ele ficaria nervoso sobre não receber uma mensagem dela. Ainda agitado, ele cruza os braços e diz: "Você deve estar errado." E Seon, vendo a reação dele, apenas dá risada e diz: "Sério?" Então, em seguida, ele pergunta se ela é alguém com quem Yeondo está saindo agora. Yeondo responde que não, eles apenas estão trabalhando juntos em um projeto a curto prazo. E Seon questiona se eles estão trabalhando juntos, somente eles dois. E Yeondo confirma, dizendo que sim, que é algo que só eles dois podem fazer. Mas em seguida afirma que ele e ela nunca ficarão juntos. E completa dizendo que ambos têm sentimentos por outra pessoa. E Seon diz que isso torna tudo ainda mais perigoso, porque significa que eles dois entendem um ao outro. Mas Yeondo continua negando e diz que de jeito nenhum, eles dois podem se tornar amigos, mas nada além disso. Então Seon fica curioso e pergunta por quê. O que Yeondo explica, dizendo que eles tiveram uma péssima primeira impressão, que foi muito ruim. Ele continua e diz que ela frequentemente fica bêbada e tagarela sem parar. É tão barulhenta que faz ele se sentir cansado. E além disso, ele já viu ela chorar e reclamar diversas vezes. Ele menciona que ela faz muito isso, mas que ela é muito mais bonita quando sorri. Ele fala também que tem certeza que a irrita às vezes, mas ela nunca fica com raiva. E diz achar que ela é coração muito mole. E Seon escuta tudo calado e acaba ficando um pouco perplexo, enquanto Yeondo continua e diz que na verdade ele acha que ela é alguém muito decente. E Yeondo, que normalmente é tão quieto, acabou falando tanto que nem percebeu. Quando ele se dá conta, ele se cala, ficando pensativo, se perguntando: o que eu tô dizendo? E em seguida, ele tenta pôr um fim a essa conversa, dizendo que, bem, é por isso que ela seria melhor como uma amiga, e nada mais. E Seon mantém seu olhar fixo nele e diz: entendi. Mas por dentro, na verdade, ele tá segurando a vontade de rir, pois Yeondo nem sequer sabe como se sente e acha que ele é um cara realmente interessante. Ele olha para a expressão de Yeondo, um pouco sem graça e emburrado, e pensa que é por isso que todo mundo diz que ver outras pessoas apaixonadas é engraçado. E ao ver a expressão do Yeondo mudando repentinamente de emburrado para atento, pegando seu celular para verificar uma notificação, ele pensa: acho que ela finalmente respondeu. Mas quando Yeondo olha a mensagem, na verdade, a mensagem não é de Yumin. É uma foto enviada por Sojeon, junto de uma mensagem que diz: "Vim nesse restaurante com alguém, e aqui é realmente legal. Eu adoraria vir aqui com você, Yeondo." Yeondo observa a foto atentamente e nota que o celular na mesa é muito familiar. Então, somos levados até o restaurante onde Sojeon está. Após enviar a foto, ela está colocando o seu celular novamente sobre a mesa, enquanto dá continuidade à conversa, perguntando se ela não namorou ninguém desde que terminou. Em seguida, levantando a taça, ela pergunta: "Gostaria que eu te apresentasse alguém, Yumin? Posso encontrar alguém que você realmente goste." E então vemos que a dona daquele celular que chamou a atenção de Yeondo é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Yumin. Voltando um pouco no tempo para entender melhor, vemos Yumin saindo do seu trabalho. Ela menciona que tem uma série de compromissos e que vai voltar para casa depois, então as meninas não precisam esperar ela. Em seguida, vemos ela em uma sala de reuniões. Logo depois, ela fazendo uma visita ao fornecedor e analisando os detalhes da bolsa. Em seguida, já vemos ela arrastando sacolas pesadas para dentro do carro. Assim que consegue entrar no carro, ela se joga no banco, completamente exausta, e pensa que aquele dia foi realmente muito cheio e que ela precisa de um descanso. Mas, imediatamente, ela muda de expressão, toda animada, pensando que, na verdade, ela precisa aproveitar essa chance, pois dificilmente terá outra igual de novo. Ela se pergunta se deve se preparar para lançar roupas e calçados também, e pensa que se as coisas saírem bem, poderá contratar mais funcionários e expandir a sua empresa. Ela olha para o celular e se lembra de Yeondo e pensa que acabou se esquecendo completamente dos encontros falsos. Ela pega o celular na mão e o encara por um momento, e começa a se perguntar se deve mesmo continuar com isso. Ela pensa que não viu Seon nenhuma vez desde que começaram,
e imagina que sabe que o melhor jeito de esbarrar nele é caminhar na área da sua casa, mas isso seria muito óbvio. Ela pensa que seria um pouco estranho e que ela quer que pareça uma coincidência, mas ela decide que é melhor falar sobre isso depois com Yeondo. Nesse momento, ela é tirada de seus pensamentos quando seu celular começa a tocar. Ela olha e a ligação é de Sojeong. Bom, nós já sabemos o que Sojeong queria com ela, então, em seguida, vemos Yumin entrando no restaurante. Ela olha em volta e rapidamente avista Sojeong a esperando ali. Assim que Sojeong a vê, ela corre em direção a Yumin, pegando em sua mão de forma animada. Em seguida, já vemos as duas acomodadas em uma mesa, e Yumin comentando que ficou chocada quando recebeu sua ligação. Ela diz que não esperava que ela fosse pedir para Yumin pagar uma bebida ao invés de um jantar, e comenta que pensou que ela não gostasse de beber. O que Sojong responde dizendo que beber juntas é o jeito mais rápido de se conhecerem, mas comenta que só percebeu que era sexta-feira depois que ligou para ela, mencionando que talvez ela já tivesse planejado sair com seu namorado. Yumi ri um pouco sem graça e diz que não, ela não tem namorado, e comenta que mesmo que tivesse, ela ia preferir passar o tempo com a Sojeong. Então vemos Sojeong enviando a foto junto da mensagem para Yeondo. E enquanto faz isso, ela comenta com Yumin, que achou que ela namorasse, pois ela parece ser muito popular. O que Yumin responde dizendo que estava namorando alguém, mas terminaram no final do último ano, e desde então ela esteve focada no trabalho. Então voltamos ao ponto, onde Sojeong está perguntando se ela não namorou mais ninguém desde que terminou, e se oferecendo para apresentar alguém a Yumin. Yumin fica claramente surpresa, mas apenas responde dizendo que aprecia a oferta, mas que está bem. Então Sojong questiona, perguntando se ela não quer namorar. E Yumin responde dizendo que não é isso, que na verdade, graças a ela, a sua companhia está indo muito bem, então ela quer focar no trabalho. Sojong fica calada, com a cabeça baixa olhando para sua bebida. E Yumin, observando essa expressão, se pergunta se ela está chateada por ela ter rejeitado a oferta. Então ela fala, na verdade, para ser honesta, eu ainda não superei o meu ex. Sojeong leva a mão à boca e diz que entendeu. Ela pede desculpas e diz que não sabia disso. Mas Yumi a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, ela não deve se preocupar, pois ela não fez nada de errado. Então Sojeong novamente baixa o olhar, com uma expressão cabisbaixa, e fala que, para ser honesta, ela também está na mesma situação, então entende completamente como Yumi se sente. Então Yumi olha para ela, com uma expressão de quem quer saber mais, e pergunta se ela ainda está presa ao seu ex também. Enquanto em sua mente, ela se pergunta se então realmente ela namorou com o Shansong. Sojeong diz que sim, mas como se tivesse lido a mente de Yumin, rapidamente ela diz que não era o Shosong, que o seu ex-namorado não era uma celebridade. Yumin ri sem graça, e diz que acha que ela foi meio óbvia. Em seguida, pergunta se está tudo bem Sojong falar dele para ela. Ela se preocupa, pois elas se conhecem muito pouco. Porém, sorrindo, Sojong a tranquiliza, dizendo que sabe que ela vai manter segredo. Ela olha fixamente para Yumin e diz que confia nela. Ela continua e diz que começou a namorar o seu ex antes de fazer sua estreia, e que graças ao suporte dele, ela pôde realizar seu sonho de ser atriz. Ela fala também que depois da sua estreia, ele a ajudou para que ela conseguisse focar apenas na sua carreira. Ele era compreensivo, mesmo quando ela estava ocupada demais para ver ele por dias. E ele fazia tudo o que ela pedia para ele fazer. Yumin escuta tudo atentamente e pensa que claramente ela ainda gosta dele. E se pergunta, então, por que eles terminaram? Sojeong continua a falar, porém agora com uma aura mais pesada, ela diz: acho que sua devoção e conformidade eram seu jeito de amar. Yumin se surpreende, sentindo o peso por trás dessas palavras, enquanto se pergunta: conformidade? Como assim? Mas tentando disfarçar seu desconforto, ela apenas ri e diz que parece que ele amava muito ela. E ela também amava ele, é claro. Mas então, neste momento, a conversa delas é interrompida por uma chamada. É Yeondo ligando. Yumin pede desculpa pela interrupção, mas diz que precisa sair e atender. Mas Sojong diz que não tem problema, e ela pode atender ali mesmo, mencionando que não se importa. Então Yumin agradece e fica por ali mesmo. Assim que Yumin atende o telefone, ela cumprimenta Yeondo, e enquanto faz isso, podemos ver a expressão de Sojeong, um olhar cheio de astúcia e manipulação.
Mas Yumi não percebe, focada em sua ligação. Do outro lado, Yeondo está perguntando o que ela está fazendo agora. O que Yumi responde dizendo apenas que está em um bar com uma amiga e que elas estão bebendo juntas. Então ela não pode falar por muito tempo. Yeondo, ao escutar isso, já conectou todos os pontos, e em sua mente ele pensa que ela está evitando de dizer que está com Sojeong. Mas então ele pergunta: "Você está bem, certo?" Yumi acha um pouco estranha essa pergunta repentina dele, mas diz que claro, ela está bem. E pergunta como ele está, dizendo que está surpresa por ele ter ligado. Então Yeondo responde dizendo que ele mandou mensagem, mas ela não respondeu. Yumi explica dizendo que acabou não vendo a mensagem porque está com sua amiga, mas depois ela vai ver e responder ele. Yeondo responde apenas que tudo bem, e pede para que ela não fique fora muito tempo com sua amiga. Ele insiste e diz para ela não se esquecer disso, e deseja que ela chegue bem em casa. Yumi concorda e diz que claro, e pede para que ele se cuide também. E enquanto ela termina sua conversa, ainda podemos ver Sojeong sentada à sua frente e ouvindo toda a conversa. Em seguida, Yumi desliga a chamada, mas fica um pouco preocupada, pensando que isso é estranho, pois ele não é do tipo que liga por algo assim. Mas tentando deixar isso de lado, ela volta sua atenção para Sojeong novamente, agradecendo pela compreensão e pergunta se elas devem continuar a sua conversa. Sojeong, ainda com a cabeça baixa e uma aura pesada que a envolve, apenas diz: "Meu ex costumava me amar muito." Então ela leva a mão ao rosto, como se estivesse chorando e diz: "Mas acho que ele está saindo com outra pessoa agora." Se lamentando, ela diz: "O que devo fazer, Yumin? Será que ele já me superou?" Ao ver essa reação de Sojeong, Yumin fica um pouco aflita e pede para ela não chorar. E tentando consolá-la, ela pergunta: "Mas ele não está namorando ainda, está?" O que Sojeong responde dizendo que não. Então a pobre e inocente Yumin, caindo no laço da jararaca, acaba dizendo: "Então você deveria tentar conquistá-lo de novo, Sojeong." Assim que ela fala isso, Sojeong retira a mão dos olhos. E podemos ver uma expressão de satisfação, como se ela tivesse conseguido exatamente aquilo que ela queria. E pergunta: "Então você acha que eu deveria tentar algo, Yumin?" E Yumin responde determinada que sim, que sempre vale a pena lutar pelo amor. Então Sojeong sorri satisfeita e diz: "Obrigada, vou seguir o seu conselho." E Yumin sorri em concordância, sem saber das verdadeiras intenções ocultas por trás do sorriso de Sojeong. Em seguida, a história nos leva até o apartamento de Sojeong. Ela está chegando em casa depois de seu encontro com Yumin. E assim que ela chega na porta, vê sapatos masculinos na entrada. Ela olha e vê Yeondo sentado no sofá, esperando por ela. Então ela diz: "Fico feliz por ter mantido a antiga senha da trava da porta." Sem rodeios, Yeondo vai direto ao ponto e pergunta: "Não é a primeira vez que você a vê, não é? Você obviamente se encontrou com a Yumin antes." Despreocupada, Sojeong responde que sim. E menciona que acha que Yumin é muito boa em guardar segredos, pois ela pediu para não contar a ninguém, e parece que ela realmente manteve a palavra. Ao ouvir isso, Yeondo se levanta e diz: "Esse é um problema nosso, não dela." Então ele encara Sojeong com uma expressão bem séria e diz: "Não se aproxime dela." Mas bom senso, pelo jeito, é uma coisa que Sojeong não conhece. Então ela fala: "Mas não foi por isso que você postou todas aquelas fotos na rede social?" O que Yeondo responde dizendo que não sabia que ela reagiria assim. E Sojeong pergunta: "Então como você esperava que eu reagisse? Você esperava que eu implorasse para que você volte para mim?" Após dizer isso, ela segura as mãos de Yeondo e leva elas até o seu rosto. Com um sorriso, ela diz: "Yeondo, eu te amo. Desculpa." Ao ouvir isso, Yeondo sobressalta, com uma expressão de puro choque, sem acreditar no que acabou de ouvir. Mas Sojeong continua e diz: "Te darei o que quiser, então volta pra mim, por favor." Se fosse para categorizar, o amor de Yeondo se define como devoção, mas o amor de Sojeong envolve possessividade e controle. Por muitos anos, Sojeong encontrou conforto na ansiedade de Yeondo. Então, quando ele a deixou, ela ficou um pouco confusa com seu comportamento inesperado, mas ela nunca duvidou de seu amor por ela. Ao ouvir aquilo, Yeondo não disse uma palavra. Ele apenas acariciou o rosto dela silenciosamente, como se ele estivesse procurando desesperadamente por alguém que um dia ele amou. Então Sojeong toca em suas mãos novamente, e estranhando seu silêncio, ela chama por seu nome. Porém, para sua surpresa, Yeondo apenas retira a mão do seu rosto e fala: "Deixe a Yumin em paz." E em seguida, sem dizer mais nenhuma palavra, ele apenas se vira e sai andando.
Sojong fica parada ali, em silêncio, sem conseguir acreditar no que está acontecendo. Ela aperta o punho em frustração e suas mãos tremem de raiva. E isso é tudo por hoje. Eu amei esse capítulo. Totalmente satisfatório ver Yeondo finalmente reagindo. E vocês, o que acharam? Curtam o vídeo se vocês gostaram e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês também. E não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Então, até a próxima!